E aí, pessoal, tranquilidade. Galera, tocar num assunto que eu considero um pouco polêmico, porque mexe com a paixão aí de alguns, né? Galera que aí é apaixonada por carburador, né? E aí fica nessa guerrinha que carburada anda mais do que injetada e vice-versa. Carburador é melhor para quem quer correr. Tá, pessoal? E assim, de um modo geral, tem um certo sentido. Porém, o que é que tem que ficar claro e o que é que eu quero colocar na realidade nesse vídeo? É o conceito das coisas, né? Como é de fato o funcionamento das coisas. Então, assim, de cara, tá? O carburador, ele não é melhor do que a injeção, nem para desempenho, nem para consumo. O que acontece, o que tem acontecido, o que tem deixado os motores andando menos ou mais fracos, não é a culpa da injeção. A culpa é do acerto que é feito na injeção, voltado para a emissão, voltado para a economia. Diferente da época dos carburadores. Então, a época dos carburadores, os níveis de emissões eles eram mais abertos, né? Mais permissivos, menos rígido. Então, você não precisava se preocupar tanto com a questão da mistura e ar combustível, tá? Então, o motor ele poderia trabalhar com uma mistura mais voltada para o ideal e não tão pobre como é hoje em dia na maioria dos casos. Galera, não há como comparar. A injeção eletrônica, ela é muito mais eficiente do que o carburador. Um exemplo prático e claro disso aí é os campeonatos aí de ponta que a gente vê. Ninguém usa carburador. A própria MotoGP aí, partindo por base que a gente tá falando mais num canal de moto, né, sobre moto. Então vai ver lá se alguma moto do MotoGP que o foco ali é desempenho. Então não tem nada a ver com economia. Vai ver lá se alguma moto usa carburador. Então não tem nada a ver. A injeção eletrônica ela é melhor para tudo, tanto para extrair desempenho como para extrair economia. O que deixa a injeção eletrônica mais fraca é o acerto que as fábricas, as montadoras têm que fazer. O carburador, galera, ele manda a mesma quantidade independente da situação. Isso de maneira grosseira, tá? Não é exatamente assim. Mas a injeção focada aí no desempenho, quando você acerta ela para desempenho, ela se torna muito mais eficiente porque ela tem diversos sensores, diversos dados para ir se ajustando. Nisso, tentando equilibrar a mistura para o mais perfeito possível. E aí você consegue extrair mais potência assim. Tanto é que, com simples remap, em alguns casos, logicamente, aí vai depender, você consegue extrair um desempenho bem melhor. O problema é que os amantes dos carburadores, eles vivem no passado e esquecem que as coisas devem ser vistas de uma maneira geral. Então não é porque o carburador ele é melhor para desempenho. É que as regras de emissões, que inclui aí injeção eletrônica, catalisador, uma mistura mais pobre, é que tem tornado os veículos mais fracos. Tanto é que alguns motores veio morrendo, alguns motores precisam aumentar a cilindrada para manter um desempenho, como é o caso aqui da 160 que eu já falei em outros vídeos. O aumento de cilindrada ele está sendo necessário por conta da restrição maior de emissões. Então você precisa atingir tantos certos níveis aí, tão baixos, que se você manter a mesma cilindrada, o motor ele vai perder muita potência. Aí termina que o pessoal está aumentando a capacidade cúbica, está melhorando o fluxo de cabeçote, otimizando questão de ignição e por aí vai.
Mas é um erro falar que carburador é melhor para desempenho comparado a uma injeção eletrônica. Tecnicamente falando, isso é um absurdo, isso é um erro até grosseiro. O carburador, ele é mais fácil de você conseguir mexer e extrair resultado, porque ele é todo mecânico, ele é muito mais simples, ele não depende de sensores, de dados, de outras informações, de computadores, de nada disso. Então ele é mais prático, é mais barato, é mais simples, mas ele não é mais eficiente. Para extrair desempenho, uma injeção eletrônica é bem melhor, porque você consegue fazer um acerto extremamente fino, rotação por rotação, de acordo com a posição da borboleta, com a carga no motor e por aí vai. Se isso não fosse verdade, pessoal, ninguém ia investir milhões aí no desenvolvimento das injeções. E muito mais que isso, a galera que corre aí, a galera que é voltada à performance, não ia investir nos seus carros, por exemplo, aí de competição, nas injeções programáveis, como Pandu, Fueltech. No caso das motos aí, não ia colocar um Rapid Bike, aqueles que podem, né? Ou que em alguns casos não consegue fazer um remapeamento da injeção, que a central ela não deixa, a original. Não se compara a eficiência de um computador, principalmente dos mais modernos, com uma tecnologia extremamente ultrapassada, algo totalmente mecânico, como é o caso de um carburador. Não se compara. A eficiência da injeção ela é muito maior. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu!